Olá, hoje é dia 3 de dezembro, terça-feira, dia de podcast do Grupo de Conjuntura, a equipe está aqui toda reunida. Pois é, saiu o PIB. O crescimento foi de 0,6% neste trimestre, contra o trimestre anterior, e isso foi um resultado acima da média das projeções do mercado. Apesar disso, não nos surpreendeu, já que a nossa expectativa é que a recuperação econômica ia sim ganhar impulso neste segundo semestre de 2019. Nesse ponto, nós estávamos na corrente minoritária aí dos analistas, né? Nossa projeção para o PIB de 2019, que antes estava no intervalo de 1 a 1,2%, agora nós cravamos ela no limite superior do intervalo, ou seja, esperamos um crescimento de 1,2% em 2019. E mais, se for mantido o ritmo de crescimento dos últimos 3 trimestres do ano em 2020... Quer dizer, os dois que já aconteceram e o que a gente imagina que seja o quarto trimestre. Isso. O crescimento de 2020 vai para 3%. Há, evidentemente, condições para que isso se confirme, né? E sobre isso nós vamos falar ao longo desse podcast. Agora, antes de começar a destrinchar os resultados do PIB, eu queria que cada um aqui comentasse alguma questão ou algum número, algum ponto que chamou a atenção nesses resultados. Tá? Então, vamos começar aqui a nossa rodada pela Margarida. Margarida, qual é o seu destaque em relação a esses resultados de hoje? O meu destaque é que esse número de 0,6, muito acima, né, como você acabou de falar, ele reforça a ideia de que a política econômica está na direção correta. Então, a queda dos juros, ancorada numa política fiscal responsável, está começando a dar frutos. E também esse número derruba algumas ideias, algumas convicções que começaram a se colocar em meados desse ano, de que o nosso dado do PIB do segundo trimestre, de 0,5%, teria sido um ponto fora da curva e que a economia no terceiro trimestre poderia apresentar uma nova taxa de crescimento negativa. Ou próxima de zero. Ou próxima de zero, né? Então, isso tudo reforça a ideia de que o crescimento começou a acelerar e que a política econômica está dando frutos. Ok, Lixa, seu destaque. Um pouco na linha da Margarida, o crescimento deve ser sustentável. A retomada parece muito mais intensa do que os analistas esperavam e deve continuar. Na linha do que o Francisco Eduardo colocou, a economia já deve estar crescendo perto de 3% ao ano e esse crescimento deve continuar no ano que vem. Caio, seu destaque. Meu ponto é que esse PIB do terceiro trimestre confirma que a atividade econômica vem respondendo sim e cada vez mais ao estímulo representado pelas taxas de juros muito baixas que a gente tem atualmente, nas mínimas históricas. E esse ponto é sempre bom frisar que isso é o contrário do que muitos analistas disseram nos últimos meses. Muitos defenderam a posição de que com os juros baixos por si só não seriam capazes de fazer a economia ter nenhum crescimento mais relevante, a economia continuaria travada, etc. E esse ponto está sendo cada vez mais desmentido pelo desempenho da economia. Bom, e o meu destaque é que os números, quando a gente abre eles, né, já mostram com clareza o seguinte, o tipo de crescimento que a gente tem aqui para frente, né, que é um crescimento em meio a condições adversas, né? Basicamente as condições adversas é a economia mundial e o fato de que, ao contrário de outros processos de expansão, a economia não pode agora contar com um impulso fiscal, né? Então, só para dar um exemplo, no caso do setor externo, no acumulado desse ano, as importações cresceram 1,6% e as exportações caíram 2%. Então, a gente está... Isso por quê? Porque a gente está num quadro em que o comércio mundial está se encolhendo. O gasto público, que é outro componente de demanda, teve uma queda de 0,3% nesse trimestre, uma queda de 0,4% no trimestre anterior. Então, esses fatores estão jogando contra. Então, é necessário que eles sejam compensados por outros fatores, né? Então, eu gostaria aqui de ter aqui uma impressão de vocês sobre isso, né? Sobre essa questão.
Quer dizer, o que empurra o PIB, o que faz, e se os fatores expansionistas serão capazes de compensar, digamos assim, essas condições adversas, né? Eu queria dar partida no nosso comentário sobre isso, dizendo que até o terceiro trimestre, que é o resultado que afinal foi divulgado hoje pelo IBGE, até o terceiro trimestre, o grande fator, praticamente exclusivo fator de impulso, de estímulo ao crescimento, foi pelo lado das condições financeiras favoráveis pela enorme redução das taxas de juros para suas mínimas históricas. Então, na verdade, a economia está respondendo essencialmente a esse fator, que está compensando os fatores adversos que o Francisco se referiu, que é basicamente não poder contar com estímulos fiscal como fator adicional de expansão da atividade econômica, e a queda das exportações pelo contexto que a gente está vivendo, desaceleração do comércio mundial e a recessão argentina. Então, o grande fator de estímulo tem sido isso e vai continuar sendo. Então, o nosso crescimento, o vigor do nosso crescimento vai depender muito da capacidade de resposta da economia a esse estímulo das condições financeiras favoráveis. E aí, quer dizer, acho que uma questão, então, é a seguinte: se isto é viável, isso pode ser inviabilizado por algum fator? Quer dizer, quais são os principais problemas, né, que a gente pode enxergar aí à frente, que podem eventualmente... Riscos, né? Antes de entrar nesse tema fundamental dos riscos, eu só queria chamar a atenção que eu destaquei só o impulso vindo das condições financeiras favoráveis, da redução dos juros, mas agora, nesse final de ano, isso faz parte do nosso cenário também de aceleração mais forte do crescimento, bem mais forte que a gente imagina no quarto trimestre. A gente está contando com os fatores, digamos, temporários de estímulo ao crescimento, que são o FGTS, que foi liberado a partir do final de setembro, na segunda quinzena de setembro, mas o impacto maior na atividade vai ser agora no quarto trimestre. E temos também um ponto que a Margarida já tratou em outra vez, nós temos uma descompressão dos gastos públicos, né, que estavam contingenciados da ordem de 34 bi, e a gente vai ter uma liberação grande de recursos nesse final de ano, e mais um recurso transferido para estados e municípios por conta do leilão da seção onerosa, na faixa de 11,7 bi. Então, a gente tem, além desse estímulo de base que eu me referi, nós temos fatores pontuais, temporários, mas muito relevantes para acelerar o crescimento a curto prazo. Tá, mas deixa eu comentar uma coisa sobre isso, porque esses fatores que são temporários têm duas questões a respeito. Uma que é ser temporário, um gasto temporário, ele depois vai deixar de ser feito. Um estímulo temporário, depois vai deixar de ser feito e poderia levar a uma desaceleração. Por outro lado, quer dizer, na medida em que esses estímulos temporários fazem a produção crescer, isso aí leva a uma maior ocupação da capacidade, leva também a um melhor estado de ânimo empresarial, etc. E isso pode deflagrar... E leva a melhora do mercado de trabalho. Melhora no mercado de trabalho, e isso aí pode acabar tendo um efeito acelerador. Quer dizer, isso pode funcionar como uma espécie de um gatilho, né, de algo que acelera... Ele atua como reforçando os chamados componentes autônomos de demanda, que são sempre fundamentais quando a economia sai de um período de baixo crescimento ou recessão e vai retomando o crescimento. Esses componentes autônomos de demanda, que em geral vem mais do lado dos juros baixos, etc. Mas no nosso caso a gente tem esses fatores pontuais muito relevantes pela magnitude dos recursos envolvidos nesses pontos. Agora vamos falar então dos riscos, né? E eu começaria aqui levantando a questão do desequilíbrio externo, né? Porque o déficit em conta corrente está em torno de 3% do PIB, né? Porque a revisão, e ele tende a subir com a expansão. Houve uma revisão alguns poucos meses atrás que mais ou menos aumentou em 1 ponto percentual do PIB o déficit em conta corrente que até então se conhecia.
e de lá para cá ele vem crescendo, então ele deu um salto por uma mudança metodológica e vem crescendo na margem, então chegou a esses 3 pontos do PIB. Sim, e a gente está numa situação agora, quer dizer, partindo desse número, que é a partir da revisão, etc., e nesse sentido não é muito comparável com os números anteriores, mas partindo desse número, o que a gente pode esperar a partir de uma situação em que a economia brasileira começa a crescer um pouco mais, e o que exige mais importações e por aí vai. Por outro lado, a economia mundial está se desacelerando cada vez mais, o que vai tornando mais difícil ampliar as exportações. Na verdade, as exportações estão caindo. Quer dizer, nesse contexto... E o fenômeno da Argentina, que pelo jeito vai continuar jogando bastante contra nossas exportações. Pelo jeito vai continuar. Então, um aumento da conta corrente, do déficit na conta corrente, do balanço de pagamentos, certamente... É esperado. É esperado, né? Então, acho que a gente podia falar um pouquinho sobre esse risco e outros riscos, eventualmente. Primeiro, só uma observação lateral, é que normalmente nas nossas retomadas do crescimento sempre vieram associadas à piora da conta corrente, mas essencialmente pelo fator crescimento das importações que acompanhava a recuperação da demanda doméstica, absorção doméstica, um crescimento muito forte das exportações que vinha na esteira disso. Agora a gente tem esse fator adicional que o Francisco colocou, que é a queda das exportações. Então a gente tem um fator de agravamento da piora da conta corrente pelo lado das exportações, que não era uma coisa tão presente em outras retomadas. Agora, eu acho que o principal defesa que a gente pode ter em relação a esse cenário de piora da conta corrente, para atrair o financiamento externo que a gente vai necessitar. Financiamento e investimento direto, que atualmente é talvez a principal fonte de... Na verdade, o ideal, espera-se que continue sendo esse o principal fonte de financiamento, vamos chamar assim, do déficit de conta corrente, que é o investimento direto no país. Agora, isso reforça a necessidade dos fundamentos da economia. E aí entra a questão, a agenda de reformas. Também por esse lado, a consolidação do ajuste fiscal estrutural e todas as medidas que estão em pauta no Congresso, as reformas enviadas, que na fase atual tem muito a ver com essa questão fiscal. A agenda é muito mais ampla, tem a reforma tributária, que é um outro tema, que tem a ver com produtividade da economia, etc. Mas a mais imediata é a pauta essas PECs que foram enviadas para o Congresso, que tem a ver com a questão de consolidar o ajuste fiscal estrutural. E essa consolidação não só é necessária para manter o nosso cenário mais otimista de juros baixos e tal, que é hoje o principal fator de estímulo ao crescimento econômico, mas ela é fundamental como defesa contra uma situação onde o país precisa de mais dinheiro de fora, um déficit de conta corrente maior. Ou seja, a ideia do país ter bons fundamentos, que é um pré-requisito básico para poder continuar atraindo recursos do exterior num volume elevado que a gente vai precisar. Então, essa questão do déficit de conta corrente, eu ligo a outra questão de consolidação do taxa de juros baixos, e as duas têm a mesma coisa. A agenda de reformas tem que prosseguir. Se ela eventualmente travar no Congresso, e esse é o risco político que se tem, o cenário muda completamente para a economia brasileira. Então, a gente tem que... essa é a questão que vai nos acompanhar em 2020, quer dizer, andamento das reformas do Congresso. Lembremos que essa preocupação com o déficit em conta corrente ou a restrição externa era muito mais preocupante quando a gente tinha câmbio fixo. Ou seja, na época, até o ano 99, ou final dos anos 98, quando a taxa de câmbio era fixa, os aumentos do déficit em conta corrente eram preocupantes. Porque isso, respondidos com alta dos juros, né? Isso, então isso podia criar alguma crise cambial. O fato de, nos últimos 20 anos, termos câmbio flutuante, isso já é uma arma importante. É uma arma importante. Não é que o déficit em conta corrente não vai subir, provavelmente vai subir, mas junto com isso pode estar subindo um pouco a taxa de câmbio, como já subiu no último mês. Não? A restrição é o eventual risco de contágio disso sobre a inflação e juros, né? Então, isso é que tem que ser monitorado. Por enquanto, mas enquanto os fundamentos estiverem bons, o repasse do câmbio para a inflação não deve ser tão importante. Deixa eu aproveitar e falar o seguinte, lembrar o seguinte:
que em outros momentos de recuperação, que o déficit piorou muito, a gente, pelo menos um período mais recente, nós estávamos com câmbio relativamente apreciado, principalmente na década passada. Sim, sempre. Agora, nós estamos com câmbio muito mais depreciado por razões que a gente já comentou aqui, estruturais, né? Então, quando a economia mundial voltar a se recuperar, eu acho que a chance que nós temos de ter um avanço importante das exportações, que vai, digamos assim, amenizar esse problema da conta corrente, eu acho que são grandes essas chances, né? Agora, é claro que a gente vai passar um período aí, que a gente não sabe quanto tempo vai ser, em que a economia mundial vai estar jogando contra, né? E a gente com déficit em conta corrente e elevação, a gente vai ter que realmente contar com E do esses lado das outros fatores. exportações da conta corrente, a gente tem não só o menor crescimento do comércio mundial e o efeito específico da contração das exportações para a Argentina, mas temos em curso uma piora dos termos de troca, que joga muito contra o nosso desempenho na conta corrente. Então, é um outro fator a ser monitorado, a evolução dos preços das nossas exportações vis-à-vis os preços dos bens importados, né? Isso. Deixa eu aproveitar aqui também trazer aqui para a nossa conversa a questão da dinâmica desse crescimento. O que a gente está vendo aí em termos da dinâmica? Então, eu vou só botar aqui alguns números na mesa. O primeiro é decompondo o crescimento, digamos assim, pelo lado da oferta. A gente vê que alguns setores tiveram um papel importante para puxar o PIB nesse terceiro trimestre. O que me chama muita atenção é o caso da construção civil, né, que teve um crescimento importante. Já é o segundo trimestre que ela cresce bastante, né? Isso aí, a construção civil, a gente sabe que é muito importante pelo seu papel em termos de expansão do emprego, né? Ela tem um peso também razoável no PIB, né? Então, esse é o primeiro destaque. Outro destaque positivo é o comércio, que está ligado ao consumo das famílias, que está se expandindo também. E, por falar nisso, quer dizer, olhando aqui para o lado da demanda, né, o consumo das famílias é um destaque, tem sido, né? Só nesse trimestre o crescimento foi de 0,8%, quer dizer, um crescimento bastante robusto do consumo. Está crescendo bem acima do PIB, o consumo das famílias, né? Está crescendo bem acima. E, por fim, ainda do lado da demanda, quer dizer, o outro destaque que eu chamaria a atenção é o investimento, que ainda está num nível muito baixo, mas que vem mostrando um crescimento superior ao próprio crescimento do PIB. O fundo do poço do investimento foi em 2017, quando ele chegou a um piso aí de 14,6% do PIB, e ele vem subindo progressivamente. No acumulado desse ano está em 15,5%, mas já nesse terceiro trimestre a taxa de investimento da economia brasileira chegou a 16,3% do PIB. Se compara com esse fundo do poço lá de 14 que você mencionou. Que foi no terceiro trimestre de 2017, foi 14,6%, né? Então, quando a gente olha aqui para o PIB, a gente vê esses fatores, né, que o Caio está comentando, são esses componentes autônomos da demanda, né? Tipicamente a demanda por casas, construção civil por bens duráveis, e mesmo um pouco já de demanda por máquinas e equipamentos, são o que está puxando a economia. E aos poucos, na medida em que isso se espalhe para o resto da economia, então a gente poderia ter uma consolidação do processo de crescimento, né? Ele vai ganhando mais força.